Olá, bem-vindo. Este é o canal Vejam os Sinais. Eu sou Haroldo Maranhão. Agradeço muito a oportunidade de ter você novamente aqui comigo, avaliando aquilo que eu compartilho, vendo se acrescenta alguma coisa para o seu entendimento acerca do cenário profético, acerca do que a Bíblia fala acerca dos últimos dias. O nome desse vídeo, eu sei que ele já é polêmico por si só, né? Porque eu faço essa provocação de perguntar se o anticristo ele é humano. E eu sei que só por eu fazer essa pergunta muitas pessoas já vão ficar desconfortáveis, mas eu quero lembrar você que a Bíblia é um livro que fala de coisas sobrenaturais. A Bíblia tem muitas coisas além da nossa compreensão, e eu até gravei um vídeo falando sobre isso. Eu vou colocar aqui nas observações de vídeo, e o tema daquele vídeo foi o realismo fantástico da Bíblia. A Bíblia fala coisas extraordinárias. Eu quero que você lembre que Jesus Cristo, ele teve um nascimento sobrenatural. Jesus Cristo, Deus, se fez carne e foi reconhecido em figura humana. Então Jesus, ele é homem, 100% homem e 100% Deus. Ele tem uma característica extraordinária. Ele nasceu então sujeito à possibilidade de pecar como um ser humano normal, para que ele pudesse vencer o pecado como ele venceu, e tinha que ter o poder sobrenatural de entregar a sua vida e tomar a sua vida de volta, ressuscitar como ele fez pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então Jesus foi um ser extraordinário. Enquanto ser humano, ele é Deus antes de ter encarnado, continua agora então existindo, né, se eu puder falar assim, como Deus, à destra de Deus Pai, e o Senhor Deus e Pai fez convergir em Jesus Cristo todas as coisas, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para que toda língua confesse no céu, na terra e debaixo da terra. É tremendo entender isso, a posição de autoridade, honra e glória que Jesus tem, que Jesus adquiriu, na qual Jesus agora então está estabelecido. Isso é glorioso. Quando falamos então do anticristo, de uma certa forma, Satanás vai tentar trazer um ser que tenha também uma característica distinta, eu creio, de seres humanos normais, para de alguma maneira ser uma contraparte da trindade, vamos dizer a trindade que ele quer estabelecer, a trindade satânica, uma contraparte à trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Satanás, enquanto Lúcifer, ele sempre quis ser Deus, e o anticristo vai ser então um ser que é a antítese do Senhor, e o falso profeta num papel como que da figura do Espírito Santo, convencendo a humanidade a adorarem a besta, o anticristo. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu creio então que o anticristo, que é um tema tão discutido e debatido no meio cristão, em especial aqueles que estudam os últimos dias, volta e meia alguém quer dizer: será que esse presidente é o anticristo? Será que aquele presidente é o anticristo? Será que agora um cientista, sei lá. Muitas pessoas viajam, e esse é um tema com certeza que causa muita polêmica, muita discussão. Muitos querem adivinhar a identidade desta personalidade tão maligna que se levantará e governará o mundo por algum tempo, num futuro próximo, né? Então eu quero contribuir para o debate dizendo que, eventualmente, temos que pensar em linhagens de seres humanos que supostamente não sejam tão humanos assim, ou tenham algum tipo de lendas ou histórias que os caracterizem como seres eventualmente não humanos. Eu sei que tem muita especulação acerca disso, e eu não estou aqui para especular nada, nem ninguém, nem nenhuma linhagem. Eu estou aqui apenas para falar o que a Bíblia diz e que me permite afirmar que o anticristo não será um ser humano convencional. E eu vou dizer isso não como teoria da conspiração, não como minha impressão, mas segundo textos bíblicos. Veja, em Daniel, capítulo 7, versículos 19 em diante, nós vemos a profecia sobre o quarto animal, e o quarto animal da visão de Daniel, ele era diferente de todos os outros, versículo 19, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos
e uma boca que falava com insolência. E agora veja esta frase: e parecia mais robusto do que seus companheiros. Então, o chifre que emerge dos 10 chifres da besta, daquele reino, daquele sistema que tem 7 chifres, tem 7 cabeças e 10 chifres. Dos 10 chifres, então, nós temos um chifre menor que emerge e que arranca 3. E esse chifre, então, ele tem olhos e uma boca que fala com insolência. Esse chifre é claramente o anticristo. E a Bíblia diz, então, que ele parecia mais robusto do que seus companheiros. E eu gosto de usar a ferramenta Strong para analisar questões importantes. E essa palavra robusto é uma palavra que vem de Rab, R-A-B, de aramaico, que significa grande. Grande e um capitão-chefe. Se você continuar na pesquisa pelo Strong, você vai ver que esta palavra ela vem de uma outra, deriva de uma outra estrutura que fala muitos ou muito grande ou excessivamente, muito excessivamente, ou seja, esta figura ela é muito maior, ela é grande em relação aos seus companheiros, em relação aos outros seres humanos. E o que me interessa é que se você aprofunda ainda um pouco esta pesquisa, você vai ver que a próxima palavra deriva a palavra arqueiro. E arqueiro é interessante porque, se você lembrar bem, em Apocalipse, capítulo 6, o primeiro selo, o cavalo branco, a gente percebe que aquela figura, que é o anticristo, tem um arco nas mãos. Não é curioso? Eu achei curioso, achei interessante. Mas veja que este chifre, ele vai fazer, então, assumir o seu governo, vai assumir o seu posto, ele vai governar por um bom tempo aqui sobre a terra. Mas aí quando você vem comigo para Apocalipse capítulo 11 e no versículo 7, você vai ver naquela sequência em que fala das 2 testemunhas que vão profetizar. Veja a partir do começo do capítulo, eu prefiro que você leia para eu não ter que ler tudo, para eu poder focar nos meus comentários e você compara com a sua Bíblia todos os textos que eu colocar, e eu coloco sempre as referências aqui nas observações sobre o vídeo. Eu te recomendo, leia os textos na sua Bíblia, não coma pela minha mão. O que eu te falar tem que estar na Bíblia, eu tenho que citar textos bíblicos e você tem que encontrar na referência bíblica o que eu disse para você como estava lá escrito. E eu não quero torcer o texto, eu quero ler o que está escrito. Então, esse texto, a partir do versículo 3, fala sobre as 2 testemunhas que vão profetizar por 1260 dias durante a grande tribulação. E aí, a besta vai conseguir, depois de algum tempo, matar as 2 testemunhas. E o versículo fala algo interessante. No versículo 7 diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, não vem de uma casa, de um palácio, de um determinado lugar, mas emerge do abismo. Interessante, você não acha? Que a besta venha do abismo? Eu acho muito interessante, eu acho algo que a gente precisa avaliar. Mas aí eu quero avaliar com você mais um texto ainda, antes de concluir esta palavra, que é justamente quando tem a grande vitória do nosso Senhor no fim da grande tribulação, quando ele volta. E quando ele volta, capítulo 19 de Apocalipse, tem aquela grande batalha em que nós vemos que o Senhor, quando ele está voltando, ele encontra Jerusalém cercada. E nós encontramos ali que no versículo 19 do capítulo 19, João nos fala: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados. Então nós temos a besta, que é o anticristo, que está ali numa posição de autoridade, com todos os seus exércitos congregados. Então eles estavam vindo contra Jerusalém, e o Senhor volta, e eles então vão contra o Senhor Jesus, que loucura, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, para pelejarem contra o próprio Senhor Jesus. E aí o que a palavra de Deus nos diz: mas a besta foi aprisionada, o anticristo, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Então essas 2 figuras, essas 2 entidades estão ali. E aí a Bíblia nos diz algo muito interessante. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre.
E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e as aves se fartaram das suas carnes. Então veja que o lago de fogo e enxofre, segundo lemos na Bíblia, foi preparado para Satanás e seus anjos. Satanás e seus anjos são de outra categoria e não morrem. Não morrem, porque não tem esta estrutura que nós temos. Eles têm uma condenação diferente da nossa. Agora, o anticristo que aparece como uma personalidade, às vezes as pessoas o enxergam como uma pessoa, está junto com os exércitos de humanos que estavam ali naquela batalha final. E veja que então, tanto o anticristo quanto o falso profeta são lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Não morrem. E por fim, eu quero ler com você o texto de Hebreus 9, 27, em que nós lemos o quê? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então um ser que não morre e é lançado no lago de fogo, que é muito maior do que os seus companheiros. Lembre-se que no início, antes do dilúvio, havia gigantes sobre a terra, que eram seres de renome, que de alguma maneira governaram. Veja que Nimrod, ele tinha um papel, tinha uma proeminência, se tornou um grande e poderoso caçador diante do Senhor. Bom, meu querido, minha querida, eu quero te dizer, eu creio que o anticristo é um ser híbrido, é um ser maior de poder do que os seres humanos, vai ter uma certa estatura maior, mas essa é uma questão que já foi corrigida ao longo aí da história da humanidade. Satanás faz seus experimentos genéticos, existem seres criados de uma forma manipulada geneticamente para que tenham determinada estrutura de poder. Eu não posso afirmar com exatidão qual é a forma que o anticristo foi gerado. Eu posso dizer para você que ele sobe do abismo, posso dizer para você que ele é maior do que os seus companheiros, posso dizer para você que ele não morre, então ele não é um ser humano como você e eu, para ser talvez uma figura de oposição a Jesus Cristo, alguém que tem aí um nascimento sobrenatural, até mesmo para conseguir se apresentar como alguém equivalente, como se fosse possível ao nosso Senhor, alguém que vai enganar as pessoas com uma biografia, com uma história totalmente diferente, talvez de outro planeta, talvez uma raça híbrida, talvez um reptiliano, talvez. Eu não vou especular, eu deixo os pensamentos para você, eu vou afirmar o que a Bíblia diz e eu posso dizer para você que, segundo o que eu leio nesses textos, para mim, não é um ser humano convencional. Essa é a minha contribuição para você e para o debate. Que Deus te abençoe nas suas pesquisas, que Deus abençoe você a compreender que o sistema do anticristo já está estabelecido, que o seu reino já está sendo preparado, não o seu reino, mas o império, porque um império é maligno, um império é opressor, um reino, o reino é maravilhoso, o reino é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um reino que não terá fim, louvado seja o nome do Senhor. Continue suas pesquisas, eu espero ter contribuído com você, com esse conteúdo, com esses textos, com esses insights que eu quero trazer para você refletir, porque eu quero te convidar, como eu faço sempre no blog, quero fazer aqui nos vídeos muitos sinais ao nosso redor. Você não acha, você não consegue ver? Vejam os sinais. Jesus está voltando, o cenário está sendo preparado. Você e eu precisamos estar prontos para encontrar com Ele. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.